nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos. E iniciando o nosso primeiro giro de notícias do nosso canal IHS Teologia Católica, nós começamos com o anúncio que o Santo Padre fez do lançamento da segunda parte da encíclica Laudato Si, que será publicado no dia 4 de outubro. Foi no dia 30 de agosto, o Papa Francisco anunciou na audiência geral que publicará a segunda parte da encíclica Laudato Si, que será no dia de São Francisco de Assis. Não será uma nova encíclica, mas será uma exortação ampliando o conteúdo da encíclica que já fora publicada, a Laudato Si. O Papa ressalta que o cuidado com o meio ambiente é o mesmo que estar ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, esforçando-nos por pôr fim à guerra insensata contra a nossa casa comum, uma guerra mundial que o Papa descreveu como horrível. E como segunda notícia, a conclusão da visita do Santo Padre à Mongólia. Foi a 43ª viagem apostólica de Sua Santidade e se encerrou no dia 4 de setembro. A Mongólia, um país da Ásia Central que está entre a China e a Rússia, recebeu um Papa pela primeira vez. A viagem iniciou no dia 30 de agosto e se encerrou no dia 4 de setembro. O Santo Padre fez um total de 5 pronunciamentos, ao longo de 3 dias na capital, em Ulaanbaatar. O Papa encontrou autoridades civis, eclesiásticas e religiosas e presidiu a celebração da Santa Missa. Nestas ocasiões, o Santo Padre reafirmou seu apelo pela paz e falou da responsabilidade das religiões para a pacificação dos conflitos e a importância da coerência e do testemunho. Neste país existe uma pequena comunidade católica, e o Santo Padre os encorajou a não temer a pequenez e indicou o melhor caminho de todos, a cruz de Cristo, dizendo ainda que no final somos todos nômades de Deus, peregrinos à procura da felicidade, viandantes sedentos de amor, e só a fé cristã é a resposta. Este pensamento coincide muito com a liturgia deste domingo, do 23º domingo do tempo comum, no qual Jesus afirma a sua proximidade com a pequena comunidade católica, dizendo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Esta viagem alcançou o seu termo com o Santo Padre visitando a Casa de Misericórdia, na qual encontrou os agentes da caridade da comunidade deste país, e após este encontro seguiu direto para o aeroporto, onde se despediu das autoridades locais. Continuamos falando do Santo Padre desta viagem, quando no seu retorno dentro do avião, o Papa falou sobre a relação da Santa Sé com a China. No voo de volta para Roma, a jornalista da agência de notícias espanhola EFE, Cristina Cabrejas, perguntou ao Papa como estão as relações da Santa Sé com a China, especialmente depois das autoridades comunistas não terem permitido que os bispos fossem à Mongólia. O Papa Francisco respondeu que as relações com a China são muito respeitosas e que os canais são muito abertos para a nomeação dos bispos e que existe uma comissão que vem trabalhando há algum tempo com o governo chinês e com o Vaticano. Ressaltamos que em setembro de 2018, a Santa Sé e a China assinaram um acordo provisório sobre a nomeação dos bispos, e este conteúdo é secreto. No entanto, este acordo foi renovado 2 vezes. A última foi em setembro do ano passado, em 2022. Ao terminar o voo, quando o Santo Padre chegou em Roma, se dirigiu à Basílica de Santa Maria Maior. Como é costume ao final de cada viagem apostólica, o Papa venerou e rezou diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, agradecendo por mais esta viagem e rezando pelo país. Vindo para as notícias do Brasil, o mês de setembro é o mês da Bíblia. Nós, da Igreja do Brasil, dedicamos todo o mês de setembro à Sagrada Escritura. Sem dúvida, é uma iniciativa muito salutar. A motivação de consagrar o mês de setembro à Sagrada Escritura provém do fato de a Igreja celebrar no dia 30 de setembro a memória do grande santo e doutor da Igreja, São Jerônimo, que a pedido do Papa Dámaso no século IV, preparou uma excelente tradução da Bíblia em latim a partir do hebraico e do grego, a chamada Vulgata.
Foi um trabalho gigantesco que demandou cerca de 35 anos nas grutas de Belém, onde ele realizava esse ofício, vivendo uma austera vida de oração e penitência. São Jerônimo dizia que quem não conhece os evangelhos não conhece a Jesus. O Santuário Nacional, prevendo já a proximidade com o mês de outubro e a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, promove um encontro online em preparação para a festa e novena da padroeira em 2023. E o tema da terceira semana bíblico-mariológica em Aparecida está em comunhão com o ano vocacional, com Maria vivendo a vocação como graça e missão. A terceira semana acontecerá dos dias 12 a 15 de setembro. Será online e as inscrições poderão ser feitas pelos canais da rede A12 em Aparecida. Pela primeira vez, também, a Comissão Bíblico-Catequética celebra a abertura do mês da Bíblia no Santuário Nacional de Aparecida. Foi uma celebração no dia 3 de setembro, onde a Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil celebrou no Santuário de Aparecida a abertura do mês da Bíblia. A celebração eucarística, realizada ao meio-dia, foi também transmitida pelos canais da TV Aparecida para todo o Brasil. Também aconteceu, na manhã de quarta-feira, 30 de agosto, a missa com os parlamentares católicos na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB em Brasília. Deputados federais e senadores da República participaram da celebração presidida pelo Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppers. Em sua homilia, Dom Ricardo falou sobre a perseverança, trabalho árduo, valores e, citando o Salmo 138, mostrou que aqueles que estão sintonizados com a vontade de Deus têm como que asas, vão longe, sobem mais alto. Teve início ainda, no dia 1º de setembro, o encontro da Catequese Renovada, que ocorreu em Aparecida. O encontro reuniu mais de 1.000 catequistas. O evento eclesial, organizado pela Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, reuniu catequistas do dia 1º ao dia 3 de setembro no Santuário de Aparecida. Com o lema de tocar os corações e impulsionar a missão, o encontro teve como objetivo recordar o documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo, aprovado em 1983 durante a 21ª Assembleia Geral da CNBB, e com ele animar a acolhida de seu conteúdo nas comunidades brasileiras. Passamos agora a 2 notícias regionais e 2 notícias tristes, que dói o nosso coração de católicos. A Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, realizou um ato de reparação pelas ofensas cometidas contra o Santíssimo Sacramento na Catedral Basílica. Diante da profanação do Santíssimo Sacramento ocorrido na última sexta-feira, 1º de setembro, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, a Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, realizou um ato penitencial de reparação pelas ofensas cometidas contra Nosso Senhor no domingo, dia 3 de setembro. O rito iniciou às 10 horas na Catedral, foi precedido pela Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Marco Eugênio. A profanação aconteceu durante a missa de 7º dia da morte do arcebispo emérito de Salvador, cardeal Geraldo Magela Agnello. No momento da comunhão, um homem entrou na fila e recebeu a Eucaristia nas mãos, mas não a consumiu. Ele saiu da fila, virou para a Assembleia, ergueu a hóstia e a quebrou, gritando: "Isso não é o corpo de Cristo." A celebração estava sendo transmitida ao vivo. Imediatamente, um padre foi até o homem e conseguiu recuperar a hóstia. O homem foi contido por algumas pessoas e retirado da igreja. Segundo o site Correio 24 Horas, ele foi levado para a polícia, mas não se tem informações se será prestado queixa. O site ainda afirma que o indivíduo que não teve a identidade revelada está em situação de rua e é conhecido na região. Ainda falando neste triste assunto de profanação ao Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, a paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Uberaba, da Arquidiocese de Curitiba, pela 3ª vez foi alvo de criminosos. No entanto, desta vez, quinta-feira, 31 de agosto, um homem invadiu a igreja, quebrou uma TV
e danificou objetos sagrados dentro da igreja. Por conta do ocorrido, a paróquia São Paulo Apóstolo celebrou um ato de desagravo no domingo, dia 3, às 10 horas da manhã. Para Padre Márcio, o desagravo é uma necessidade em virtude dos apuros que a igreja tem sofrido ao longo do ano. Todos nós nos unimos, tanto a Arquidiocese de São Salvador, como a paróquia de São Paulo Apóstolo, e fazemos uma pequena oração, uma pequena penitência, reparando o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo profanado. Só aqui, neste domingo, nestas notícias de 2 profanações. Pensemos quanto Nosso Senhor sofre permanecendo conosco até o fim dos tempos. Voltando às notícias nacionais, o Santo Padre manifestou, neste dia 8 de setembro, solidariedade e solicitude paternal aos atingidos pelo ciclone e chuvas no Rio Grande do Sul. O Santo Padre enviou, por meio de seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, um telegrama ao arcebispo de Santa Maria e presidente do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leomar Brustolin, após ter recebido a preocupante notícia do ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. No telegrama, o Santo Padre manifesta sua solidariedade orante às comunidades afetadas pelas fortes chuvas que nos últimos dias atingiram o estado do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição e morte. O Sumo Pontífice também envia uma palavra de ânimo e pede a reconstrução das localidades de forma rápida e eficaz. O Santo Padre, com sua paternal solicitude, assegurou ao presidente do Regional Sul 3 da CNBB e aos demais bispos do regional os sufrágios pelo eterno descanso das vítimas fatais e também suas preces pelas famílias desabrigadas. Francisco ainda concedeu uma bênção apostólica a todos os atingidos pela tragédia. E encerrando o nosso primeiro giro de notícias do nosso canal, nós, com alegria, parabenizamos a Associação Legião de Maria, que celebrou neste dia 7 de setembro 102 anos de fundação. Em 1921, 7 de setembro, nascia em Dublin, na Irlanda, a Associação Legião de Maria, fundada pelo atual servo de Deus, o leigo Frank Duff, que está em processo de beatificação. Em 1954, esta associação chegou ao Brasil e no ano que vem, em 2024, celebra 70 anos nas terras da Santa Cruz. O Papa João Paulo II, ao referir-se a esta associação, disse o seguinte: sois uma associação de leigos, em que vos propondes a fazer da fé a aspiração da vossa vida, para conseguirdes a santidade pessoal. Vós pretendeis servir a cada pessoa a imagem de Cristo, com o Espírito e a solicitude de Maria. Papa João Paulo II. O sistema legionário hoje está espalhado por todo o mundo e tem auxiliado os católicos a praticar a sua fé e alcançar a glória de Deus. Elevamos nossas preces e louvor a Deus pela Legião de Maria. Rezamos por todos os legionários que nos trabalhos semanais anunciam o reino de Deus, cuidando do anúncio pessoal nas visitas através da Legião de Maria. Rezamos também por todos os legionários auxiliares que rezam por esta obra. Contem com nossas orações e recebam o nosso abraço fraterno e os nossos parabéns. Deus abençoe você e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre.